queridos, graça e paz. Eu sou a Raquel e estou aqui novamente no canal Restaurados Oficial para começar um quadro novo sobre devocionais. Mas antes de começar o vídeo, já clica no gostei, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações para você receber todo o nosso conteúdo. Bora lá pro vídeo? Eu gostaria de compartilhar uma palavra que Deus colocou em meu coração, que está lá em Abacuque 3, versículos do 17 ao 19. Diz assim: ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta e os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco, nos currais não haja gado, todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Senhor da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como os da corça, e me faz andar altaneiramente. Então, o nome que o Senhor me deu para essa devocional é preciso confiar em Deus. Eu queria deixar uma pergunta para você. Você confia no Senhor? Você coloca os seus planos nas mãos dele, confiando que ele vai fazer o melhor, que ele vai cumprir a vontade dele na sua vida? Então, a palavra que eu trouxe hoje vai falar um pouquinho sobre confiar em Deus. Nós lemos o texto de Abacuque, de Abacuque 3, versículos do 17 ao 19. E no livro do profeta Abacuque, Deus revela a Abacuque que vai trazer castigo sobre Israel, que vai fazer o povo sofrer por causa da sua desobediência. Então, o profeta Abacuque, em um momento de crise, em um momento assim de crise existencial, ele começou a questionar a Deus, falando assim: Deus, mas por que o povo está passando por isso? Por que o Senhor está deixando o povo passar por essa situação? Ele começava a se questionar ao Senhor, não entendendo o que estava acontecendo. Por que o povo estava sofrendo tanto na mão dos seus inimigos? Então, ele começou a orar. Ele orou incansavelmente, pedindo uma resposta ao Senhor, questionando por que estava acontecendo tanto sofrimento com o povo. Então, Deus ele precisou falar com o profeta mais de uma vez para que ele entendesse o real propósito do que estava acontecendo. Deus ele falou com o profeta mais de uma vez que traria castigo sobre Israel, mas também traria vitória sobre o povo. Também traria vitória sobre os seus inimigos. Então, ao ouvir a voz de Deus, ao ouvir o propósito que o Senhor tinha, o profeta teme, ou seja, ele confia em Deus. Porque no final do capítulo 3 que nós lemos, nós vemos que Abacuque estava já confiando no Senhor, depositando toda a sua fé em Deus. Então, quando o profeta ouve a voz de Deus, nós podemos ver pelo menos duas atitudes que ele teve, que ele tomou, né? A primeira delas é que ele parou de questionar. Aqui no capítulo 3, versículo 2 diz assim: tenho ouvido, ó Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Aviva a tua obra ao Senhor no decorrer dos anos e no decurso dos anos. Faze-me conhecida. Na tua ira, lembra-te da misericórdia. Então, quando Abacuque ouve a voz do Senhor, ouve o direcionamento do Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer, ele muda o seu discurso. Porque ao longo dos capítulos de Abacuque, você vai conseguir ver que ele fala mais de uma vez com Deus. Ele ora mais de uma vez questionando tudo o que está acontecendo. Então Abacuque ele muda o seu discurso. Porque na primeira oração que ele fez, ele pergunta a Deus se ele não está vendo todo o sofrimento do povo. Depois, na segunda oração, depois que Deus já tinha respondido a Abacuque, ele fez uma nova oração. Ele começa a questionar até quando isso vai acontecer, até quando Deus iria permitir isso. E Deus, com seu imenso amor e sua misericórdia, responde novamente a Abacuque e tranquiliza o seu coração. E por último, a sua última oração, a última oração de Abacuque, ele entende o propósito de Deus. E ele começa a mudar o seu discurso. Ao invés de questionar,
ele começa a entender e entregar as circunstâncias ruins na mão do Senhor. E ele começou a orar simplesmente por misericórdia, que Deus tivesse misericórdia do povo. E queridos, qual tem sido a minha e a sua postura diante do Senhor quando nós enfrentamos adversidades? O que nós temos feito? Quais têm sido as nossas orações ao Senhor quando nós estamos passando por situações difíceis? Abacuque, como um ser humano, ele estava questionando o Senhor porque ele não conseguia entender o motivo de tanto sofrimento, de tanta ira, né? Então, depois, no final, que ele consegue entender que o povo precisava se arrepender, o povo precisava ser punido por causa da sua desobediência. Qual é o tipo de oração que nós temos feito ao Senhor? É questionando o tempo todo? É reclamando? Questionando a Deus por que Ele está fazendo isso? Por que Ele está fazendo aquilo? Abacuque, ele também orou dessa forma. Mas depois ele entendeu que tudo estava debaixo dos cuidados do Senhor. Então ele decidiu confiar. E com isso, ele parou de questionar. Muitas das vezes, Deus está ali falando conosco nas nossas orações e nós não paramos de questionar. Nós não paramos para ouvir a voz de Deus. E na Bíblia diz que Abacuque ouviu a voz do Senhor e entendeu o real propósito de todo aquele sofrimento, de que o povo precisava sim receber castigo por causa da sua desobediência, mas o povo teria vitória sobre os seus inimigos. E a segunda atitude que Abacuque tomou foi confiar completamente em Deus. Ai, Raquel, mas ele questionou no início. Queridos, nós somos seres humanos. Nós iremos questionar, nós passaremos por crises, mas nós não podemos negligenciar a voz de Deus ao nosso coração. Porque Abacuque ouviu a voz de Deus mais de uma vez. E Deus, ele sabia que Abacuque só iria entender depois de algumas conversas, depois de algumas declarações. E Deus teve misericórdia da vida de Abacuque e explicou o que iria acontecer, o que estava determinado para acontecer. Então ele decidiu confiar completamente no Senhor. Abacuque olhou para as circunstâncias e viu que era extremamente necessário confiar no Senhor, porque sem o Senhor nada iria acontecer. O povo não teria vitória, o povo não seria perdoado, o povo não seria livre da ira do Senhor, da mão de Deus. Ele não olha mais para o povo sofrendo, ele olha para Deus. E aqui no capítulo 3 ainda, nos versículos 18 e 19, diz assim: Todavia eu me alegro no Senhor, exulto no Deus da minha salvação. O Senhor Deus é a minha fortaleza, e faz os meus pés como da corça, e me faz andar altaneiramente. Então Abacuque decidiu completamente confiar em Deus. Ele decidiu que não deveria olhar para as circunstâncias, que não deveria olhar para o povo sofrendo, para o povo sendo morto, sendo derrotado, mas que ele precisava olhar para Deus e confiar completamente nele. E nós, queridos, como seguidores de Cristo, o que nós temos feito? Nós temos confiado no Senhor verdadeiramente? Porque é muito fácil a gente falar que confia em Deus quando tudo está bem. Mas quando tudo está mal é que nós precisamos provar se realmente confiamos no Senhor. Abacuque, ele decidiu confiar no Senhor e não olhou mais para as adversidades. Não olhou mais para as circunstâncias ruins. Não olhou mais para Israel sofrendo. Ele olhou para Deus. Então, essa palavra de hoje para vocês e para mim também, que Deus tocou muito a minha vida, de que nós precisamos confiar no Senhor independente das circunstâncias. Se você está passando por um momento ruim, uma adversidade, uma prova, um tempo de deserto, confie no Senhor. Não olhe para a sua despensa vazia, não olhe para a falta de emprego, não olhe para a doença, não olhe para as adversidades, olhe para Cristo. Porque é de lá que vem a nossa salvação, é de lá que vem o nosso socorro e é de lá que vem o nosso refúgio. Então não adianta a gente se aborrecer, entrar em crise, porque se nós confiarmos completamente no Senhor, independente do tempo que leve, o Senhor vai nos dar a vitória. Então é essa palavra que Deus colocou no meu coração e eu queria deixar para você, que você confie em Deus a todo instante.
Feche seus olhos para as circunstâncias ruins. Feche seus olhos para os problemas. Não deposite essa confiança nos seus questionamentos. Não deposite essa confiança nas situações, nas coisas ruins que têm acontecido. Deposite essa confiança no Senhor. Então, mês que vem terá uma nova pessoa aqui compartilhando um pouco da palavra de Deus. Um beijo, tchau, tchau!